Gente, hoje a gente está encerrando a série Ao Senhor, aos Santos e ao Mundo. Foi uma série que durou 6 semanas. Meu Deus, como a gente foi ministrado, né? Por tudo que passou por aqui. O pastor Hilde, o pastor Manu, a pastora Pri. Obrigada, Ingrid. O nosso irmão Estênio, não sei se o Estênio está aqui, está no Legendários. Como a gente foi... Não podia falar? Já foi. A gente foi muito ministrado por tudo que foi derramado aqui, né? Me marcou assim, cada um me marcou com alguma coisa. E quando o pastor Manu falou, você que vai fechar a série e tal, como eu disse, a primeira coisa que eu falei para ele, pastor, tá muito em cima. E o pastor sempre com aquela calma, Gabi, vai, tira de letra, é sua cara isso. E eu concordo que é mesmo, sabe? Esse tema ao mundo, eu concordo que depois que eu fui visitada por Jesus no final de 2024, parece que eu assumi mesmo uma missão de levar desse amor que eu recebi de Jesus para o mundo. E quando ele falou isso, você vai encerrar a série, de cara, vieram 2 passagens bíblicas na minha mente, assim, as 2 primeiras, só para vocês entenderem, um pouco tempo atrás, uns meses atrás, a pastora Pri me emprestou um livro que chama Discipulado Começa com Contemplação. E lendo o livro eu recebi uma mensagem de Cristo. E eu falei, se uma próxima oportunidade eu for ministrar, eu quero falar disso. E quando o pastor Manu falou que eu ia pegar bem o ao mundo, eu falei, nossa, é isso. Sabe assim, é sempre assim, Deus me dá a mensagem e depois alguém vem me falar que eu vou ministrar. Quando ele falou que eu ia pegar esse ao mundo, essa última série, essa última mensagem, veio essas 2 passagens na minha cabeça, e vocês vão entender quando eu chegar nessa parte do livro. E as 2 passagens que me veio na mente foi, eu não sei vocês, mas eu, assim, quando falar ao mundo, a primeira que me veio é aquela que está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 16. Esse é um versículo que a gente fala muito lá em casa. O Davi, se ele estivesse aqui, eu ia falar para ele subir aqui para falar de cor para vocês, que ele sabe. Que diz assim, e lhes disse, vão por todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Aquela que crê e foi batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, de cara, a primeira passagem que me veio à mente foi essa. E uma outra que está lá em Mateus 5, do versículo 13 ao 16, que diz assim, vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, a coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade de estar aqui, sabe? Falando do teu nome, falando daquela mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Deus, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor me use mesmo da forma que o Senhor quiser. Não me deixe atrapalhar, não me deixe, Senhor, interferir em nada do que o Senhor quer derramar aqui hoje. E eu oro, Deus, pelos corações da tua igreja. Pai, que sejam corações que estejam dispostos a receber uma semente, que estejam dispostos a ser confrontados, a serem esticados. Porque eu acho que a gente só tem a crescer quando a gente recebe, Senhor, uma mensagem que vem dos céus pra gente. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Então vamos lá, aí veio essas 2 passagens na minha cabeça, né? A ir por todo mundo e pregar o evangelho e ser o sal da terra e a luz do mundo. Nessas 2 passagens, isso é Jesus falando em pessoa para os seus discípulos. Na primeira, lá em Marcos 16, 15 e 16, Jesus morreu, ressuscitou, voltou e apareceu para os seus 11 discípulos e disse isso. Ele deu eu não gosto nem de dizer que foi uma ordem, ele deu uma missão para os discípulos dele, os 11 que estavam lá. Ele disse, vão por todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Ele ainda deu uma ênfase, aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então ele deu uma missão, né, para os discípulos. E a segunda passagem, Jesus também falou, mas isso foi antes dele morrer e ressuscitar. Ele falou para algumas pessoas que estavam acompanhando o que ele estava falando e para os discípulos, mais uma vez, seja o sal da terra, seja a luz do mundo. E aqui claramente Jesus está dando uma missão da gente influenciar o mundo para o bem, influenciar o mundo de tal forma que o mundo queira conhecer esse Cristo que a gente fala. E sabe, os discípulos obedeceram.
Tipo, eles pegaram essa missão e eles acataram assim, com muita força. Eles saíram pregando o evangelho. E quando eu falo pregando o evangelho, não é falando o evangelho. Eles saíram vivendo o evangelho. De tal forma que onde eles passavam, a multidão se convertia, milagre acontecia. Eles realmente abraçaram essa missão que Jesus deu para eles. E por mais que a gente pense assim, os discípulos abraçaram a missão dessa forma, porque Jesus falou diretamente para eles. Que eu acho que é um argumento bem fraco, porque isso está na Bíblia e a gente sabe que a Bíblia é um manual da humanidade. Então, se está na Bíblia, ainda que a missão tenha sido dada diretamente para os discípulos, é uma ordem que chegou para a gente, concorda? Vocês estão comigo? Então, isso é para a gente. Vá por todo mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Seja sal da terra e seja luz no mundo, na vida das pessoas. E aí, quando eu fui ler essas passagens, porque elas me vieram à mente, quando o pastor me disse que eu iria ministrar essa última parte da série, eu fiquei me questionando, eu fiquei intrigada. Eu falei, Jesus, por que os discípulos abraçaram a missão daquela forma e a geração atual não faz isso? Por que a nossa geração atual não está queimando por Jesus de tal forma que acata essa missão e realmente vai viver na pele essa missão de pregar o evangelho para todo mundo? Por que a gente não... Por que pessoas passam na nossa vida e não saem dela apaixonadas por Jesus? Isso é forte de pensar. Por quê? Por que eles fizeram? Porque Jesus falou para eles, não, esse argumento já caiu por terra. Por que a gente não consegue ser o sal da terra na vida da maioria das pessoas que estão fora daqui da igreja? Sabe, por que a igreja atual, e eu não estou falando todas, tem as suas exceções, Poema é uma delas, mas por que a igreja na sua grande maioria está causando aversão a Cristo? Você já parou para pensar? Tem pessoas que estão no mundo que estão ficando com birra, com raiva do evangélico, do pastor e de Jesus, porque não conhece Jesus e conhece da vida das pessoas, o Jesus que as pessoas estão passando para elas. E a igreja, em vez de estar fazendo o contrário, puxando para Cristo, apontando para Cristo, está fazendo quem está no mundo ficar com birra. Eu vou até lembrar, dividir com vocês um episódio. Eu tenho um Instagram relativamente grande. Quando eu fui atleta de fisiculturismo, eu era bem ativa nas redes sociais. Recebia muito recado, seguidora, pessoas que eu não conheço. Sempre recebi muito carinho de pessoas que me acompanhavam durante as minhas competições, torcendo. E dificilmente eu recebia comentários negativos, mas acontecia. E era sempre, sabe assim, comentário de pessoas... Não dá para entender, cara. Se você é uma pessoa que comenta no Instagram dos outros para falar mal, para criticar, por favor, não faça isso, sabe? E era assim... Sabe, um versículo que me deixava triste. Eu sou uma pessoa que me importo muito com pessoas. Eu sou assim, isso nasceu em minha vida inteira. Eu brinco, meu apelido quando eu era nova era gerente, porque eu sempre estava perguntando. E não era curiosa, eu não queria me meter na vida de ninguém. Eu realmente queria, tipo, Nathalie, Igor, tão firme. Quantas vezes eu perguntei pro Igor essa semana, Igor, você tá treinando? Aí ele falou, eu não consegui esses dias. Igor, eu fico brava. Por que eu faço isso, entendeu? Eu não ganho nada por estar cobrando o Igor a ter isso nele. Mas algo dentro de mim quer o bem dele. Pastor Manu, quando eu conheci ele, eu falei para ele, falei, não, Pastor Manu e tal. Eu fiquei no pé dele, olha aqui, temos um... Pastor Manu, vamos lá, mas fique em pé, por favor. Nunca mais ele me chamou. Tá bonitão, nosso pastor, magro, perdeu o quê? Mais de 20 quilos? É isso aí. E por que eu tenho isso? O que eu ganho? Ter um pastor bonitão? Meu pai, viu, gente? O que eu ganho com isso? Nada, mas eu realmente queria que uma pessoa que eu amo, sabe? Uma pessoa que está ali do meu lado, da minha família, desfrutasse de algo bom. Então, eu me preocupava, eu ficava incomodada quando a pessoa me mandava uma crítica no Instagram. Aí eu entrava no Insta dela, óbvio, eu sempre queria ir lá fuçar. Não, deixa eu ver quem é essa pessoa que está falando isso de mim. Por que ela está falando isso de mim? E sempre, olha, 100% dos casos das pessoas que faziam comentários negativos, eu entrava no perfil dela na bio, um versículo bíblico. Cara, gente, eu nasci em lar cristão, eu conheço Jesus, e não é através dessas pessoas. Mas você já pensou se eu não conhecesse? Eu entro, a pessoa me critica, eu entro no Instagram dela, um versículo. Eu ia pegar birra, eu ia pegar raiva, eu ia falar, nossa, essa igreja... E é por isso que a gente vê muita gente falando assim, vai na igreja e tá assim. Fala de Deus e tá assim. As pessoas cobram, e elas têm que cobrar. Porque se a gente conhece uma verdade, a gente tem que ser cobrado nessa mesma medida. A gente sabe que Jesus morreu por nós, a gente sabe que Ele existe, a gente sabe que a Bíblia é de verdade. Mas a gente está agindo como se não soubesse? Não. Você está me cobrando porque eu sou da igreja. Se você está na igreja, você tem uma responsabilidade. Você tem uma missão com Jesus. Você tem que ter uma postura de quem conhece a verdade. E não uma postura de quem está no mundo.
E aí, nesse meio desse questionamento todo, eu perguntando para Jesus por que a igreja hoje estava assim, as pessoas estavam assim, enquanto os discípulos queimavam daquele jeito. E aí nessa hora, eu fechei o meu olho assim, vocês estão conhecendo um lado da pastora doidinha de vocês. Primeiro mando o pastor Mano ficar em pé, né? Mas eu tenho quando eu quero falar com Jesus e eu quero que ele fale comigo, eu fecho meu olho assim, e eu aperto bem forte a minha pálpebra, e fica bem escuro assim, e eu fico assim até ouvir ele falar alguma coisa comigo. E eu não tinha muito tempo, eu falei, Jesus, o pastor Manu disse que é semana que vem, eu preciso dar resposta lá. E eu fiquei assim, apertando meu olho, de olho fechado. Isso foi na segunda-feira agora. E o Espírito Santo soprou a resposta no meu coração. Só que na hora que ele soprou a resposta no meu coração, eu fiquei triste. Eu não fiquei feliz com a resposta que ele me deu, porque eu fiquei constrangida. E a resposta eu escrevi aqui. É porque os discípulos tinham intimidade comigo. E o fruto da intimidade que eles tinham comigo gerava fascínio pela minha pessoa. E quando eu ouvi isso, eu fiquei triste de verdade. Que a verdade é que a gente olha para esses versículos, vai por todo mundo, prega o evangelho, seja o sal da terra, a luz do mundo. E a gente quer colocar na nossa balança isso aí. Eu vou decidir para quem eu vou pregar, para quem merece. Aquele lá nem merece, nem adianta, nem vale a pena pregar para aquele ali. Aquele ali, esquece, ele não quer ajuda. Já tentei ajudar, mas ele não quis. Entende? E quando a gente faz isso, a gente está olhando para nós. Eu estou olhando para mim e eu estou definindo quem é e quem é que não merece ouvir do amor de Jesus. E se eu estou olhando para mim, eu não estou olhando para Jesus. Quer ver? Eu estou olhando para a Pri agora. Eu não estou olhando para a Thay. Eu sei que a Thay está por aqui. Eu não estou. Se eu estou olhando para a Pri, eu não estou olhando para a Thay. Se eu estou olhando para mim, eu não estou olhando para Jesus. E sabe por que a gente não olha para Jesus? Porque a gente não está fascinado por Ele. Quando a gente está fascinado por Jesus, a gente mantém o olho em Jesus. Se você está apaixonado por uma pessoa, você não quer saber de olhar para outra pessoa. Sabe quando você começou a namorar? Eu lembro quando o Daniel me conheceu na academia, ele já ficou todo interessadinho por mim, né? Ele era instrutor, eu era aluna, eu já cheguei lá, ele já, primeiro dia, já falou assim, ai, te procurei no Orkut, não te achei. E aí eu lembro que teve uma época que até chamaram a atenção dele, porque falava que ele só me ajudava na academia. Agachamento, eu te ajudo, vamos. Leg press, eu te ajudo, né? Ele só ajudava uma aluna. Mas por quê? Por que ele só tinha olho para mim? Porque ele estava fascinado. Ele estava apaixonado por mim. E é verdade, ele não conseguia ter muita atenção para as outras alunas, porque ele estava com um olho em mim. E a verdade é essa, se nós estamos fascinados por Jesus, a gente olha para Jesus. Mas se a gente não está fascinado por Ele, a gente olha para qualquer outra coisa, inclusive para nós mesmos. E sabe, você pode estar pensando assim agora, o que tem a ver eu sair e pregar o Evangelho para o mundo com estar fascinado ou não fascinado com Jesus? E aí agora que eu vou começar uma outra linha de raciocínio, a Renata diz que brinca que toda vez eu vou ministrar, eu falo, eu vou abrir janela e fechar janela, e sempre eu esqueço de fechar alguma janela. Estou aqui abrindo outra janela. Por favor, me ajudem a fechar essa janela. Mas assim, ó, guardem essa informação toda que eu passei agora e vamos para essa. E eu quero ler com vocês Isaías, capítulo 53, versículo 1 ao 12. É o capítulo 53 todinho de Isaías, para que vocês possam entender a minha linha de raciocínio quando eu estava desenhando junto com o Espírito Santo essa mensagem. Quem creu na nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para o que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Como julgamento opressivo ele foi levado. E quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do seu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos da sua morte, embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano algum na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo conhecimento do meu servo justo, justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos como os fortes, pois derramou em a sua vida até a morte, foi contado entre os transgressores. Porque ele levou o pecado de muito pelos transgressores e intercedeu. Em outra tradução diz assim esse finalzinho: certamente lhe darei muitos como porção, e ele receberá uma multidão de seus despojos. Aqui a gente está vendo uma profecia lá de Isaías no Antigo Testamento, apontando para Cristo, que foi o servo sofredor, que passou por tudo isso em nosso lugar. E no final dessa profecia, dizendo tudo que ele tinha passado, tudo que iria acontecer com Cristo, vem uma recompensa. Cristo ia receber uma recompensa no final de todo esse sofrimento. E essa recompensa era uma multidão, eram vidas. Para quê? Vidas para que ele pudesse habitar. Então, uma coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui é o seguinte: ninguém vai ser dado a Cristo contra a sua própria vontade. Ainda que ele tenha pagado esse preço, ainda que ele seja o dono do mundo, ele não vai receber uma pessoa se ela não o aceitar. E é aqui que entra a grande questão e a ligação das duas coisas que eu falei, da parte A e da parte B. Jesus pagou um preço, ele sofreu, porque ele ia receber uma recompensa. Só que essa recompensa não é completa e não foi completa até agora, porque ele ainda não recebeu a multidão de vidas que ele quer para ele habitar. E ele não vai fazer isso se a pessoa não aceitar ele primeiro. Ele não vai receber a pessoa se a pessoa não aceitar primeiro. E aí entra a missão dos cristãos de verdade. Nós temos a missão de fazer o povo que não conhece Cristo se apaixonar por ele e fazer eles quererem Jesus como seu dono, para que Deus possa entrar e ali habitar e ter a recompensa dele por completo. Então, sabe, quando você não se importa em viver um evangelho de verdade, quando você não se importa em pregar para o mundo, quando você não se importa em evangelizar, é como se você estivesse dizendo: Cristo, eu não me importo que você ainda não tenha tido a sua recompensa por completo. Eu quero viver minha vida, eu vou resolver meus problemas e eu não me importo. Está tudo bem que o Senhor ainda não tenha recebido a sua recompensa. Só que olha o que diz lá em Apocalipse 21:3. E ouvi uma voz alta do trono dizendo: eis que a morada de Deus está com o homem, e ele habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles como seu Deus. Sabe, vai chegar o dia que Cristo vai ter a recompensa dele por completa. Mas até que esse dia chegue, como é que a gente pode viver apático em relação a isso? Como é que a gente pode viver as nossas vidas de um jeito normal, gastando os nossos dias somente para fazer as nossas vontades, buscando as nossas recompensas, se a gente sabe que nem ele ainda recebeu a recompensa dele por completo? E não bastando tudo isso, que eu não sei vocês, mas eu já me senti tão confrontada até aqui, sabe? Realmente eu fiquei triste, porque eu me coloco nesse lugar. Eu não estou aqui pregando e falando como se vocês fossem um público e eu fosse outro diferente. Sabe, eu acho que isso é uma mensagem que vem para a igreja atual num completo. E pode ser que numa proporção maior e menor para outras pessoas, mas a gente tem que entender que essa mensagem é para a gente. E até aqui eu já estava bem mexida, mas aí vem mais. Vai doer um pouco mais ainda. Olha o que a gente vai ver sobre a vida de Davi, o rei Davi. Olha o que ele nos ensina acerca desse assunto. Salmo 132, do 1 ao 5. O salmista está aqui falando sobre a vida de Davi e ele diz assim: Senhor, lembra-te de Davi, das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na minha tenda, nem me deitarei no meu leito. Não concederei sono aos meus olhos, nem um cochilo às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Gente, a gente está falando aqui do rei Davi, o maior rei de Israel que nós tivemos.
Ele tinha todas as coisas, ele podia ter todas as coisas, ele era poderoso. E ainda assim ele viveu com uma dor, ele viveu com um vazio. Porque ele entendeu o desejo de Deus e sabia que ele não tinha tido a recompensa dele. E sabe o que é o pior? Davi não viu Jesus. Ele não soube de Jesus. Davi viveu antes de Jesus. E ele já compactuava dessa dor de Deus. Quem dirá nós que viemos depois de Jesus e sabemos que Deus veio em próprio homem, morreu daquele jeito, uma morte de cruz por nós. Como é que a gente não pode compactuar da dor e da saudade de Davi, sendo que a gente sabe o preço que foi pago? A gente sabe que ele merece uma recompensa. Como é que a gente pode viver as nossas vidas correndo atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, da onde é melhor para eu morar, de qual casa é mais gostosa, de que carro que eu quero ter, quando eu vou trocar de carro, do trabalho que eu vou conseguir uma promoção ou não, se eu vou conseguir ficar melhor no Instagram, se eu vou crescer, se as pessoas vão me admirar? Como é que a gente pode gastar todo o nosso tempo para essas recompensas nossas, se a gente sabe que Jesus não recebeu a recompensa dele por completo? Eu quero ler com vocês uma passagem de um livro que a pastora Pri me emprestou, e aí agora caso com aquilo que eu falei sobre o livro. O livro se chama Discipulado Começa com Contemplação. Vocês me permitam ler, acho que são 4 parágrafos só. Abre aspas. Ele, Davi, olhou para o tabernáculo e não ficou contente, pois ele sabia que aquilo era o começo do que Deus queria, mas não o fim. Como resultado, Davi viveu com dor e saudade, tão profundas e dolorosas que ele jurou não descansar até que o Senhor tivesse um lugar de habitação entre o seu povo. Ele entendeu que o tabernáculo era uma morada, mas não a morada que Deus desejava. A presença do Senhor estava no tabernáculo e Israel podia se aproximar dele. Mas Davi sabia que Deus tinha algo muito maior em mente. O Criador queria uma morada entre o seu povo, para que ele pudesse desfrutar plenamente da nação e essa pudesse contemplá-lo. Davi entendeu o desejo divino, o qual se tornou seu desejo também. Portanto, ele não poderia descansar até que Deus tivesse o que ele queria. Quase 3.000 anos depois, o desejo de Deus permanece não realizado, pois ele ainda não tem a morada que ele deseja. Estamos conectados com o desejo de Deus? Compartilhamos da mesma dor de Davi? Davi não viu o desejo de Deus plenamente saciado e viveu com dor e saudade porque determinara que não estaria satisfeito nem descansaria até que Deus também descansasse. A dor do Davi não era apenas uma emoção passageira, ele tinha intimidade com Deus. A aflição de Davi não morreu com ele. O maior rei de Israel viveu insatisfeito e incapaz de descansar nas suas próprias realizações antes de Jesus morrer na cruz. E isso desafia a nossa própria satisfação e desejo de conforto. Um dos maiores problemas da igreja é que continuamos a buscar o nosso descanso e a nossa satisfação, enquanto Deus não alcançou o descanso e a satisfação dele. Gastamos a vida desejando a nossa própria satisfação, mas temos pouco desejo de que Jesus volte e habite no seu povo e receba a sua herança. Cristo sofreu mais do que qualquer homem, escolheu voluntariamente uma morte horrível para receber uma herança, e ele tem esperado há mais de 2.000 anos por essa recompensa. Isso não comove você? Fecha aspas. Se isso não comove você, de duas uma, ou você nunca teve intimidade com Jesus, ou você teve e você perdeu. E essa intimidade esfriou. Sabe, cristãos maduros precisam ter intimidade com Jesus. Porque é só essa intimidade com Jesus que vai fazer você ser fascinado por Ele. E só você sendo fascinado por Ele vai fazer você colocar os teus olhos nele. Eu anotei uma frase que eu achei muito interessante. Diz assim: quando as pessoas não estão fascinadas por Deus, elas adoram todo tipo de coisa. Eu vou repetir. Quando as pessoas não estão fascinadas por Deus, elas adoram todo tipo de coisa. Vamos falar o que as pessoas estão adorando hoje? Trabalho, rede social, dinheiro, fama, status, ego, sucesso, pessoas e até mesmo adoram a si mesmo. E isso faz, sabe o quê? Que a gente gaste a nossa vida correndo atrás de satisfazer os desejos desses deuses que a gente tem adorado na nossa vida. Então, quando você não prega ao mundo o evangelho, e quando eu falo prego mais uma vez, eu digo não é pregar um microfone e falar, mas é viver o evangelho. Tem uma frase que diz assim: pregue o evangelho, se for necessário use palavras.
Isso está querendo dizer, viva o evangelho. E não viva o evangelho aqui dentro da igreja. Viva o evangelho fora da igreja. Na sua casa, no trânsito, no trabalho, na escola do seu filho, em todos os lugares. Porque se você não faz isso, você mais uma vez está dizendo que você não se importa com Jesus não ter a recompensa dele. E isso mostra que você não está fascinado por ele. Sabe, quando você ama uma pessoa, imagina o seu filho. Seu filho está passando por uma aflição. E ele quer que aquela aflição acabe logo. O que você faz? Você faz tudo para tirar a aflição do seu filho? Nem que você... Quantas vezes eu olhei para o Davi e falei, filho, a mãe queria tirar a dor de você e passar para mim. Por que a gente faz isso? Porque a gente ama tanto o nosso filho, que a gente quer que a aflição dele passe para nós, porque a gente suporta a aflição para ele. A gente não quer que ele passe por isso. Então, a gente tinha que ter esse mesmo sentimento para com Jesus, sabe? Jesus, eu compactuo da sua aflição. O Senhor quer moradas, o Senhor quer vidas para o Senhor habitar. E é meu papel falar do teu amor, é meu papel mostrar o quão maravilhoso o Senhor é. Sabe, a gente está falhando com Jesus. A gente está falhando com o mundo. A gente falha quando a gente lê uma notícia de uma menina de 13 anos que tirou sua própria vida. Eu não sei se vocês viram essa notícia. A menina entrou num grupo, eu não sei se de WhatsApp ou o que foi, e o grupo fazia tarefas, mandava tarefas para ela, e eles mandaram ela matar um gato, e ela não fez. E eles foram tão baixos no que eles escreveram de mensagem para ela, que não dá nem para repetir aqui, mas no final eles diziam assim, agora como você não fez a nossa tarefa, você vai ter que tirar a sua própria vida. E ela se matou. E os pais dela encontraram ela na varanda de casa. E sabe, a gente como cristão ouvir uma notícia dessa e não ficar comovido de dizer, meu Deus, como nós estamos falhando com o mundo. Uma menina dessa tirou a vida porque ela queria ser pertencente a um grupo. E ela fez de tudo para pertencer àquele grupo, inclusive tirou a própria vida. Mas se ela soubesse que ela já pertence ao melhor grupo que existe, se ela soubesse que ela já é filha do maior e do melhor, se ela soubesse que ela tem irmãos no qual ela pode confiar, ela não teria tirado a própria vida. Então desculpa, mas nós estamos falhando. A gente falha quando a gente não transborda o amor de Jesus na nossa vida. E desculpa, transbordar o amor de Jesus não é vir aqui pregar, não é. Uma vez a Cláudia, que está aqui, ela mandou uma mensagem para mim dizendo assim, você tem tanta verdade em você e na sua vida que as suas mensagens ficam profundas. E sabe, eu não estou falando isso para me autopromover, o pastor Mano fala bastante disso. Mas é porque eu não consigo me conformar. Uma pessoa falar que conhece e experimentou o amor de Jesus e ela não deixar isso transbordar. Como é que o amor de Jesus fica retido dentro de você e você não transborda? Não faz sentido. A gente precisa mostrar para as pessoas o amor de Jesus. E elas precisam se interessar por eles. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. Apontar Jesus e fazer as pessoas serem fascinadas por Ele. E isso só vai acontecer quando a gente estiver fascinado por Ele primeiro. Eu vou já terminar, se o louvor quiser subir. Um pouco antes de terminar, eu escrevi aqui uma aplicação prática que a gente pode fazer com essa ministração. Eu queria uma aplicação prática. Falei, Deus, então me mostra como é que a gente pode melhorar. E eu escrevi 2 tópicos. Seja intencional. Com o que, Gabi? Seja intencional em ler sua Bíblia, em orar, em jejuar. Quantas vezes a gente lê a Bíblia quando sobra tempo? A gente ora quando a gente lembra de alguma coisa. Ou a gente jejua quando a gente está passando por uma batalha. Ai, estou passando por uma batalha, eu vou jejuar. Não. A gente tem que ser intencional em ler a Bíblia, em orar, em jejuar. A gente tem que ter dia, hora para isso. E eu queria até desafiar vocês, igreja, sabe? Tira um dia da semana e fala, toda terça-feira, um exemplo, vai ser meu dia de jejum. Por que você está jejuando? Para eu ficar mais fascinada por Jesus. Ah, mas você vai ficar sem comer para quê? Primeiro que você não tem que justificar, você não tem que falar, mas que o seu coração saiba dessa resposta. Eu estou jejuando porque eu quero aumentar minha intimidade com Jesus, porque eu quero ser fascinada por Ele. E à medida que você fizer isso de forma intencional, isso vai se tornar natural. E esse se tornar natural vai transbordar em você. E você vai viver o Evangelho, pregando o Evangelho. Mas até que isso aconteça, também seja intencional com as pessoas do mundo.
Não faça uma boa ação só quando te pedirem. Não demonstre amor só quando alguém te mendigar um amor. Mostra para as pessoas, eu tô te vendo, eu tô te percebendo, sabe? Porque é isso que Jesus faria. Essa semana eu e Daniel e Davi, a gente tomou um açaí na frente da escolinha dele. E eu vi a professora dele mexendo no celular numa esquina, assim, já era 6 da tarde. Eu pensei, será que ela tá precisando de uma carona? Eu falei, Davi, vai lá, pergunta se ela quer carona. E ela veio rapidinho, assim, com uma carinha feliz. Ela queria carona. E a gente levou ela na casa dele, era super longe. Que Rio Branco nada é longe, mas esse dia foram 28 minutos para levar ela na casa dela. Mas a gente foi conversando tanto. Eu falei sobre quando Paulinho passou na minha casa. E Jesus entrou na minha casa e me visitou, sabe? E ela foi chorando com o olho cheio de lágrimas. Ela falou, meu Deus, que testemunho é esse? E ela ficou tão fascinada com aquilo que eu estava contando para ela. E isso só aconteceu porque eu fui intencional em falar, eu te dou uma carona. Sabe, Jesus viu aquela moça na esquina e Ele me usou para ser a carona dela naquele dia. Mas porque a gente foi intencional. E eu ainda tenho que melhorar muito, meu Deus, muito, muito, muito. E eu quero melhorar e eu vou melhorar. Mas até lá eu vou continuar sendo intencional, sabe, com as pessoas. Eu vou mostrar para as pessoas, olha, eu tô te vendo, eu tô te sentindo, eu posso perceber por que você está passando por isso, porque você está sentindo isso. Porque dessa forma você vai começar a mostrar o amor de Jesus para aquela pessoa. E quando você mostrar o amor de Jesus, ela vai se interessar por esse amor e ela vai dizer, eu quero esse Jesus também. E Jesus vai falar, agora eu posso receber essa pessoa. E ali vai ser mais uma morada para Jesus habitar. E a gente vai estar fazendo parte de um corpo que colabora para a missão de Cristo, para que Ele possa receber a recompensa dele por completo. E a gente não vai descansar até que Cristo tenha a recompensa dele. Nem que a gente morra sem ver isso acontecer. A gente vai viver nesse anseio, a gente vai viver com essa dor, com essa saudade, desejando que essa igreja esteja lotada, abarrotada de pessoas que queimam por Jesus. Só para terminar, essa semana eu vi uma notícia de um rapaz que estava passando no rio lá em Ohio e ele viu 5 pessoas pescando. Vocês viram essa notícia? E ele viu 5 pessoas pescando e ele tirou uma foto e ele falou, eu acho que eu vou avisar esse pessoal que aqui é perigoso, porque ele era um pescador que passava por lá sempre. Só que ele não avisou. 9 da noite ele chegou em casa e ele viu uma notícia de que 5 pessoas haviam morrido naquele lago. Ele era um pastor, esse cara que passou por lá. E ele disse que ele nunca mais vai poder ser a mesma pessoa. Porque ele disse, eu devia ter avisado que ali era perigoso. As 5 pessoas morreram afogadas porque ele não disse, sai daqui, que aqui é perigoso. Sabe, isso é só um sentido figurativo. Mas coincidentemente ele era um pastor. A gente não pode viver a nossa vida com essa dor que esse pastor está levando. Com esse peso do tipo, eu devia ter falado. Vidas estão sendo ceifadas. E a gente não está fazendo a nossa parte. Que a gente não viva com essa dor e essa angústia de ver pessoas morrendo do nosso lado, sem terem experimentado do amor de Jesus. Jesus merece todo o nosso fascínio. E o mundo precisa do nosso posicionamento. Vamos adorar Jesus. Se coloque de pé, igreja.